Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, eu, Hugo Ataíde, juntamente com Dáris Dias, estamos chegando para muita informação para você. É destaque no agronegócio no Brasil e no mundo, você vê e ouve aqui no Boa Tarde Produtor. Hoje, com o tema da CLT ao campo, a jornada do casal pecuária que conquistou a liberdade e o sucesso. Nossos convidados estão conosco de forma remota e são Dinair Correia e Anderson Bogonha, mais conhecidos como propriamente o casal pecuário. Você vai ter mais informações sobre isso, portanto fique conosco. É claro que também teremos a participação icônica de Enio Fernandes, consultor de mercado, da Jaxele Gouveia, psicóloga, e de Karim Vandenbroek, médica veterinária. Essas são as nossas participações. Ao longo do programa a gente vai repercutindo mais informações e notícias para vocês. Então vamos começar. Quero agradecer o Ângelo aqui por estar conosco mais uma vez, auxiliando aqui nessa transmissão, tanto na frequência 100.9, na sua rádio local, a Rio Verde FM, a Rádio do Agro, assim como simultaneamente na internet. Sim, você pode acompanhar a gente através da internet, através do nosso aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, assim como no YouTube. Se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é no YouTube. Digita lá Rio Verde FM na barra de busca do YouTube, clica no primeiro resultado dessa busca, tá facinho de encontrar. Rio Verde FM, já veja se você está inscrito no nosso canal, se você já habilitou o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que são feitos aqui na Rio Verde FM. E é lá nessa transmissão ao vivo que você interage conosco, tá? Então deixa lá o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, para que a gente possa fazer esse programa aqui a várias mãos. Segue também a Rio Verde FM no Instagram, assim como os apresentadores. Então, segue lá, rioverde.fm no Instagram. Vai estar lá na aba do Instagram, você já segue a gente, Hugo Ataíde CFP e @DiasDares, pra gente encurtar essa distância aí, tá bom? Eu aguardo vocês. Nosso telefone para contato é 99949-1009. Vou repetir, é 649-9949-1009. É por lá também que você interage conosco. Eu quero dar uma saudação especial aqui para minha parceira diária. Ela já está aqui conosco presencialmente no estúdio da Rio Verde FM. Daris, seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Obrigada, Hugo. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo também. Meu parceiro diário, né? É isso aí. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao meio-dia e meio. É isso aí. Ângelo, muito obrigada por estar conosco também. E o nosso boa tarde vai para os nossos convidados, né? Que hoje são convidados remotos que estão em Mato Grosso do Sul. Certo, Hugo Ataíde? Certo. A cidade eu vou deixar para eles falar. E a você também que nos acompanha na sintonia 100.9, pelo nosso aplicativo e também no nosso canal no YouTube, Rio Verde FM. E o nosso número para contato, o Hugo já disse, mas eu vou repetir mais uma vez para você guardar. É o 649-9949-1009. Aqui você manda sua mensagem e participa com a gente. O nosso tema em pauta hoje fala sobre como transformar sonho em negócio de sucesso. Isso mesmo, o casal da pecuária não nasceu na lida, mas com planejamento, garra e muito trabalho, eles largaram a vida na cidade, compraram 37 cabeças de gado. Olha só. 8 anos depois, já são mais de 2.000 cabeças. Então, mostrando a rotina nas redes sociais, eles viraram referência para milhares de pessoas que desejam viver da pecuária, com muita técnica, com visão e muito propósito. Hoje, eles dividem conhecimento, isso mesmo, eles multiplicam conhecimento, oferecem mentorias e provam que é possível prosperar no campo, mesmo sem ter começado nele, sem ter nascido dele, né? Então vai ser um bate-papo para a gente aprender, para se emocionar e acreditar que dá para viver uma vida boa e tranquila na roça, sim, com muita estratégia e, claro, com muita paixão. E se você quer saber como começar na pecuária do zero ou está buscando motivação para crescer no agro, fique com a gente, porque nós vamos contar essa linda história agora. Então para você que está precisando de motivação aí, ó, de novos ares, fique conosco aqui. E eu vou trazer a primeira convidada, Daris. Por favor. Olha, ela é contadora de formação, atuou por 25 anos na profissão de fato, né, como contadora, em um grupo de empresas. Vamos receber aqui
Dinair Corrêa. Seja bem-vinda a essa edição do Boa Tarde, Produtor, Dinair. Muito obrigada aí pelo convite. A gente ficou muito honrado, né, por estar participando aí com vocês. E desejamos a todos os ouvintes aí que realmente pare um minutinho para escutar. É uma história que eu falo assim, a nossa história, o objetivo com ela é inspirar outras pessoas mesmo. Porque a gente fez sentido para a gente realmente cresceu dentro da pecuária e foi muito gratificante. A vida no campo é gratificante e isso fez com que a gente amasse ainda mais a roça, né? O gado, e queremos levar isso para outras pessoas. É isso, mas acho que a gente vai ficar um pouquinho mais de um minutinho, tá? O pessoal vai ouvir a gente aqui durante 1 hora, pode ter certeza. O pessoal aqui, nossa audiência é fiel. E com uma história dessa, olha, você que tá na nossa audiência aí, nossa audiência extremamente qualificada, vou reforçar, fica com a gente. E se você por acaso pegou essa conversa agora, tá no início ainda, mas porventura você quer ouvir novamente, vai lá no YouTube, fica tudo disponível lá, né, Daris? Exatamente. É um programa inspirador hoje, com certeza. Mas vamos apresentar o nosso segundo convidado, né? Ele é Anderson Borgonha. Ele é técnico em produção alcooleira e na época, né, antes de começar todo esse processo de ir para a roça, ele trabalhava em usina de cana-de-açúcar. Anderson, por favor, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Boa tarde, que Deus proteja nós sempre, hoje e no futuro. Então, a vida, né, você tá ali trabalhando de CLT, talvez você demora a prosperar na vida. E quando a gente tem um sonho de buscar ter qualidade financeira, qualidade social da vida, a gente optou por sair de trabalhar para outras pessoas, para a gente fazer o próprio negócio. E intuito disso também, a gente prosperou na vida e a gente está aqui hoje para ensinar pessoas também a prosperarem no campo, na roça, ensinar eles a viver uma vida de qualidade. Então, o tema hoje vai ser bem legal, vai ser bem inspirador e nós vamos ajudar todos nessa luta para você prosperar na vida da pecuária e na vida social. Tá aí, então tem muita informação aqui com essa história. Então vamos começar essa história, né, Daris? E vamos aos poucos, né? Vamos falar da origem dessa jornada, né? Da CLT para a pecuária. Dinair, Anderson. Primeiro, como é um casal aqui, a gente vai querer saber como vocês se conheceram, tá? Como vocês se conheceram e quando foi o momento onde vocês decidiram abandonar a CLT para investir na pecuária? Como que foi esses dois momentos ali? A gente se conheceu em 2013 e eu falei até engraçado. Vocês já ouviram aquela história do bilhetinho no guardanapo de papel? Nossa! A gente estava no mesmo ambiente, né, numa lanchonete, e aí de repente um garçom chegou para mim e me apresentou um papelzinho, um guardanapo. E era uma mensagem do Anderson perguntando se eu poderia passar o meu telefone para ele me ligar. E eu aceitei o convite, eu perguntei quem que era a pessoa pro garçom, o garçom me apontou quem que era. E eu achei ele um rapaz apessoado, sim, falei, eu vou passar. E eu passei o número e aí ele me ligou, me mandou mensagem e a gente começou uma troca de mensagem ali. E eu falo assim, quando às vezes as pessoas falam, eu preciso namorar durante muitos anos para poder conhecer a pessoa, né, para saber se vai dar certo ou não. Para nós, isso não aconteceu, não funcionou dessa forma. A gente se conheceu dia 14 de abril, dia 24 de abril a gente já estava morando juntos. E essa história nossa já dura 12 anos. 10 dias? E quando foi quarto? Foram 10 dias? 10 dias, é isso mesmo? 10 dias. Não, ô Daris, olha só 10 dias. Eu achei que eu tava na frente, porque no meu caso, né, eu falando, foram 3 meses, né, com a minha esposa. A gente namorou, noivou, casou em 3 meses. E o pessoal, nossa, vocês são loucos agora. Eu achei, entre aspas, gente mais louca que eu. Achou? Legal. E a decisão realmente de ir para a pecuária acontece assim, com esse desejo nosso de ter liberdade financeira, liberdade geográfica, querer prosperar. E nós
juntos, que queríamos encontrar uma forma que a gente pudesse um dia não ter mais que ficar trabalhando aí como CLT. Não que isso não faça parte do nosso aprendizado, né? Mas se você quer realmente crescer, a gente como CLT, a gente vira só pagador de boleto, né? É o boleto da casa, é o boleto do carro, é o boleto da roupa, é o boleto, é só boleto. E a gente é difícil crescer muito, né? É difícil você conquistar vários sonhos quando você está no mundo de CLT. E por conta disso, a gente falou assim, não, a gente quer encontrar um negócio que realmente faça sentido e que nos proporcione isso que a gente sonha. E a gente resolveu ir para a pecuária. Por que ir para a pecuária? Por que a pecuária que a gente escolheu? Porque eu já tinha uma vivência dentro do grupo que pecuária realmente já... eu nunca vi o produtor que eu trabalhava ter prejuízo com a pecuária. E o Anderson, por ser filho de produtor, também já via essa história acontecer na propriedade. E os pais dele sempre viveram ali na fazenda sem muitos luxos, sem muita coisa, mas viveram da pecuária e cresceram dentro da atividade. E a gente escolheu a pecuária por conta disso, porque encontramos nela a oportunidade de ter essa qualidade de vida e ter realmente liberdade financeira e geográfica, que é o que a gente sonhava para nós. Perfeito. Anderson, fala pra gente, você já tinha uma conexão com o campo, né? Como bem a sua esposa já disse pra gente. Mas como que foi começar uma vida a dois e um negócio do zero? Experiência, a gente tinha ali a vivência do meu pai e da minha mãe na pecuária ali, sabe? Eles são um casal também que conquistaram as coisas dele bem, trabalhando bem arduamente, né? Mas assim, quando a gente decidiu vir para a pecuária, que era a gente via que é uma forma de você crescer muito financeiramente, né? Empreender muito bem, né? O jeito que eu via da pecuária era assim, não era as pessoas quererem crescer na pecuária. E eu sempre tive um sonho de sempre ter minhas coisas. Então, quando eu vim para a pecuária, eu tive assim, a vontade de trabalhar sozinho. Certo ali, não com meu pai e com minha mãe junto, eu sei que eles me ajudaram tudo, então a gente buscou sair para fora, né, embora de dentro de casa dos negócios, né, e buscar conhecimento sozinho. E aí a gente arrendou fazendas, compramos 37 primeiras cabeças, vendemos as primeiras 37, não deu o lucro que a gente esperava, não deu muito certo aquilo ali, né, a gente foi aprendendo. A gente vendeu ali, comprou outros, não desistiu, nunca reclamamos de nada, sempre buscando o melhor, sempre buscando. É demorado. Você entra na pecuária hoje, você tem que trabalhar no mínimo 5 anos, 6 anos para você prosperar. Não tem jeito de você começar hoje, amanhã você ter... Não é mágica, né? Não é mágica, né? Então, assim, a gente vai com dedicação no começo ali, não vai conseguir, não desiste nunca, junta um dinheirinho no outro mês, compra mais um animal ou outro, vende, compra e vende. E a gente foi trabalhando sozinho, foi aprendendo no decorrer, né? Porque a gente tem um sonho, todas as pessoas têm um sonho lá na frente de ter uma vida melhor. Então, o que acontece no período todo dessa jornada? O que eu falo, assim, dedicação, não reclama das coisas, porque tudo vem na hora, tudo vem ao seu tempo. Então, assim, é muita dedicação mesmo ao extremo a pecuária. Faz certo que vai dar o resultado. Nossa, e o Anderson trouxe pra gente, né, que eles começaram lá com as 37 cabeças de gado e que não deu o lucro esperado, que eles esperavam. Vocês pensaram em parar ali? Ou não? Isso nunca passou pela cabeça de vocês? Porque se vocês parassem ali, obviamente, vocês não iam chegar no patamar que vocês estão hoje, né? E você falou que foi aprendendo ao longo do tempo. E sem reclamar, E né? sem reclamar. Mas em algum momento nessa jornada para chegar até aqui, vocês pensaram em desistir? Nunca. É assim, deixa eu te explicar. Nunca. Todo segmento de negócio sempre se ganha dinheiro. E tem altos e baixos, né? Tá? Todo segmento, tem algumas pessoas que ganham muito dinheiro. E por que a pecuária não ganha muito dinheiro, igual tem muitos pecuaristas grandes? Se a gente tem o sonho de ser um pecuarista grande, de ensinar lá, eu não vou desistir, porque eu sempre falo para a gente, não adianta eu desistir desse negócio aqui e abrir uma sorveteria lá do outro lado. Também vou ter os impasses lá. Uma hora vai ser bom, uma hora vai ser ruim. Então, assim, você tem que focar no objetivo. Uma hora você vai ganhar muito, outra hora você vai ganhar pouco, outra hora você vai empatar.
E assim, isso você vai fazer na média, porque é igual eu falei, não adianta você sair de hoje para trabalhar no outro lugar amanhã. Então, de todo jeito vai ter os altos e baixos. E assim é a vida, né? A gente, e cada vez que não deu certo, e não foi, na verdade, não é que não deu certo, não foi o esperado. E toda vez quando não dá o esperado, é um conhecimento a mais que você ganha, é bagagem, é experiência do que não fazer. Então você vai corrigindo a rota e vai melhorando ao longo do tempo. Mas desistir, a gente nunca passou pela nossa cabeça, falar assim, não, nós vamos sair da pecuária porque agora a arroba tá muito barato, gato. Nunca, 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 nunca. A vida da gente, assim como qualquer profissão que a gente queira exercer, é constância, né? Constância, planejamento. Não tem receita mágica, né, Dinair? Não, não tem. E não tem receita de bolo também. E a gente, principalmente para nós, depois que a gente foi para a internet, a gente entendeu que constância e consistência é a base disso aí. Se você desistir no primeiro tropeço que acontecer, você não vai firmar em nada. Você vai ficar igual o macaco, pulando de galho em galho. E vou até contribuir também com a palavra chamada disciplina, né? Motivação é importante, constância é importante, mas a disciplina é aquilo que a gente faz o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Independente se está chovendo, se está sol, se eu estou triste, se eu estou feliz, eu sei que aquilo é necessário fazer naquele momento, porque a minha atividade depende daquilo, né? Então, eu acho... você acha que faz sentido? E até assim, diz que a disciplina vai te levar a lugares que a motivação não consegue, né? Agora eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente, gente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. O Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Agora vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar esse bate-papo maravilhoso aqui com o Casal da Pecuária. Portanto, não saia daí. Fique conosco. Voltamos para mais um bloco nessa edição aqui do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos falando aqui sobre esse tema maravilhoso que é da CLT ao campo, a jornada do casal pecuária que conquistou a liberdade e o sucesso com Dinair e Anderson. Então, a gente quer agradecer mais uma vez aí eles que estão num link remoto conosco, né, diretamente do Mato Grosso do Sul, e estão participando aqui com a gente. Dares, antes de dar continuidade a esse tema aqui, temos uma próxima participação aí. Temos sim, Hugo. Hoje, com sua expertise reconhecida, o consultor de mercado, Enio Fernandes, ele entrega insights que fazem toda a diferença para quem trabalha no agronegócio. Portanto, vamos acompanhar mais uma análise imperdível de Enio Fernandes. Caríssimas, recentemente uma cooperativa buscou informações junto à nossa empresa Terra Agronegócio sobre estratégias para melhor se aproximarem dos produtores rurais de uma determinada região. Essa entidade tem sim seus prestadores de serviços na área de marketing. Estão fazendo um excelente resultado. Contudo, porém, todavia, a mesma empresa cria uma outra visão de um setor não ligado ao marketing. E acreditando que a comercialização é uma ponta importante de aproximação, procurou nossa empresa para saber a nossa visão. Em verdade, eu vou expor aqui as minhas observações, deixando claro, muito claro, que não são recomendações, pois eu não tenho expertise, eu não tenho estudos na área de marketing. Quando a gente navega por setores que você não domina, você pode cometer equívoco. Então vamos deixar esse aviso sobre a mesa. Às vezes o que me questiono são que algumas empresas linkam seus anúncios, seus comerciais, tentando se aproximar do agro, em canais em que a audiência do agro é muito limitada e em horários completamente desconexos com a atividade rural. Outro ponto de observação é reconhecer quais são os eventos que são realmente importantes e impactantes no agro, em quais eventos eu desejo estar com a minha marca associada. O setor do agro tem formadores de opinião, como todo setor. Tem eventos de maior ou menor relevância, como todo setor. O que pesa aqui é aonde eu quero colocar minha marca, quais são os canais de referência, quais são os momentos que eu preciso estar presente no agro e manter esse anúncio
com o resultado. Nós vemos muita conexão de empresas do agro em canais que não têm representatividade alguma. E esses anúncios são rotineiros. Em verdade, não cabe aqui a gente entender se deve ou não aumentar o orçamento da área de marketing. Não é isso que eu estou falando. Mas sim, olhar com profundidade qual veículo eu quero associar minha marca, em quais momentos do agro eu quero associar minha marca e quais formadores de opinião eu quero associar minha marca. Caríssimos e caríssimas, o que eu estou falando é óbvio, é claro e é simples. Mas reflitam, a sua empresa está realmente fazendo essa análise? Vocês estão buscando os melhores canais de comunicações? Os senhores estão fazendo a análise do resultado do marketing ou só estão despendendo dinheiro com marketing sem avaliações? Reflitam sobre isso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação conosco no Boa Tarde Produtor e até amanhã. Enio, sempre uma satisfação receber aqui o teu comentário que engrandece aqui o conteúdo do Boa Tarde Produtor. Estamos falando sobre da CLT ao campo, a jornada do casal pecuária que conquistou a liberdade e sucesso. Nossos convidados são Dinair e Anderson, o casal pecuária. Bom, dando continuidade aqui a esse bate-papo, né? Vamos falar agora sobre a trajetória do crescimento, os desafios, os erros e acertos, né? Vocês bem disseram no último bloco, vocês começaram, foi errando, ajustando, aprendendo, né? E isso acredito que acontece até hoje, né? Como que vocês escalaram essa produção de 37 para 2 mil cabeças em 8 anos? Que relativamente é um período curto, né, para esse crescimento. Como que foi essa jornada aí? Quando a gente fala, na verdade a gente está na pecuária há 12 anos, mas em 8 a gente já conseguiu atingir as 2 mil cabeças. E aí a gente manteve as 2 mil até por conta de logística, que nós não temos funcionário, é a gente que cuida de todo o processo. Caramba. Mas enfim, quando a gente... como que a gente escalou? Sempre reinvestindo no lucro. Nenhum momento, como eu trabalhava na CLT ainda e fiquei lá até o ano passado, as nossas despesas pessoais e particulares eram custeadas por isso. O que era da pecuária, 100% a gente reinvestia na pecuária. A gente nunca desviou os recursos. A gente não desviou para casa, para carro ou para alguma outra coisa. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer a pecuária de escala. Comprava o gado, fazia ali a recria e a engorda dele. E depois, com os lucros desse processo, a gente comprava mais gado. E foi assim que a gente foi crescendo. Em um momento, a gente teve um salto nessa história. E o que foi um salto? Foi um desafio que a gente optou por enfrentar, né, digamos assim. A gente tinha em torno de 500 cabeças e apareceu um negócio que era para 1.500. Era algo que naquele primeiro momento parecia assim, que falava, nossa, puxa vida, a gente não vai conseguir abraçar isso. Mas a gente encontrou alternativas, encontrou meios, encontrou parceiros e, inclusive, a gente pegou crédito rural em banco, custeio, para conseguir fazer essa escala de sair de 500 para 1.500, e que foi um salto para nós, assim, isso já tinha uns 3, 4 anos que a gente estava na pecuária. E aí a gente deu um salto muito grande, mas precisamos de ter coragem, decisão, mudar o nosso foco. A gente estava trabalhando com machos, a gente optou para ir para fêmeas, justamente para poder ter esse ganho de escala. É assim, todo negócio, você pega o dinheiro, compra, vende e reinveste o lucro. Pecuária é a mesma coisa, compra uma bezerra hoje, engorda ela daqui 10 meses, vende, compra outra. Porque assim, numa cabeça, 2, 3, 10 cabeças, 20, você vai ganhar um dinheiro, certo? Você vai ganhar um dinheiro, você vai conseguir comer, vai sobreviver. Só que todo ser humano, ele pensa em crescer, e ter coisas boas e coisas atingir o além da expectativa, ou talvez dele, ou de outras coisas. Da família, né? Da família. Criar filhos. Então, assim, buscar essa parte financeira, ela é fácil. Eu falo para a Dina, é muito fácil. Você pode começar hoje, montar um negócio hoje, você pode ter 20, 30 lojas lá na frente. Não é difícil. De todo jeito você vai trabalhar. Então você tem que escalar o negócio. Tá? Você pega o desafio e escala, compra, vende. O segredo desse negócio é comprar, vender.
Planejamento. Faz o planejamento, o que acontece. Na hora que a gente tinha 500 cabeças, quando apareceu um negócio grande, se for encarar, se for pensar hoje, de 500 para 1.500 são 1.000 animais. 1.000 animais hoje, para você comprar barata, é 2 milhões. Como é que você arruma 2 milhões, sendo que você não tinha o capital? Vamos pensar. Então, se você tem lá 500 cabeças, se eu vendo 500 cabeças e já consigo comprar o dobro, só me falta 500. Então, assim, é simples, mas é dedicado. Foco e planejamento. Faz o foco, planejamento que você consegue escalar. É assim, é só determinar. Falar, eu tenho que alcançar, que eu tenho que ser próspero. Perfeita a colocação de vocês. Falando de dificuldades, fala pra gente, por favor, quais são as principais dificuldades técnicas que vocês têm e como que vocês as superam. E fala também, aprofunda um pouco mais sobre a questão do planejamento e gerenciamento da pecuária, porque a gente sabe que são ciclos, né? Você precisa comprar bem e também precisa vender bem. Então fala pra gente, por favor, essa questão técnica, né, das dificuldades e também da importância do planejamento e gerenciamento. As maiores dificuldades que a gente vê na pecuária são coisas que a gente não controla, que é a questão de clima, que realmente a gente não tem controle sobre isso, e a questão também do mercado, que é o que a gente trabalha, não somos nós que ditamos o preço, né? É uma commodity, e sendo commodity, quem manda no preço é o mercado. Então, isso aí está fora do nosso controle. E estando fora do nosso controle, aí que a gente precisa de muito planejamento e de muita gestão. Porque a gente tem que fazer nosso trabalho naquilo que tem controle. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer muito bem feito da porteira para dentro, fazer um planejamento muito bem feito para enfrentar a seca que vem, porque ela tem todo ano e a gente já sabe disso. Então, não adianta eu achar que esse ano vai ser diferente, porque não é. Então, eu tenho que me organizar para, na hora que na entrada da seca, eu esteja preparado para o que vem. Eu sei que a pecuária tem os ciclos de alta e baixa de preço de arroba. Então, eu também tenho que ter planejamento para venda, tenho que ter planejamento para compra, para enfrentar esse processo e não ser afetado por essas coisas que eu não controlo. Então, a gente busca trabalhar muito bem ajustado a essas questões. A gente sabe quando começa a seca, quando começam as chuvas. E dentro disso, explorar o máximo que tem o potencial de cada época. Dário, ó, falar a língua do produtor. O produtor, ele pede que a arroba suba. Tá? A arroba esse dia era R$200, correto? Sim. Correto. E ele pede, vamos subir. Eu quero que a arroba sobe, que não sei o que, se subir vai me ajudar. O dia que a arroba sobe, ele não fez o planejamento para vender a sua produção na alta. Perfeito. Isso é uma colocação que eu vejo hoje, como a gente conversa com bastante gente, isso acontece, o produtor pede a alta, o dia que a alta vem, ele não tem o boi para vender, ou ele não tem a soja para vender, ou ele não tem o milho. Então, assim, por exemplo, o que acontece? Final do ano, expectativa é que a arroba suba. Quantas pessoas se planejou para vender o dia que a arroba subir? É mínima, porque assim, eu converso com muita gente, ninguém está se planejando, eles só estão falando que o negócio vai ser bom. Falar que o negócio vai ser bom é bom, mas você vai atingir aquele objetivo de vender sua produção na hora que é bom? Aí vem uma coisa ao contrário que a gente pensa, né? Estou falando assim, do produtor mesmo, do casal da pecuária aqui do Anjo da Dina. O dia que a arroba for lá, sai de 300 para 400, eu vou lá e vou vender, que eu estou planejando vender uma certa quantidade de animais nessa hora. Que não adianta eu vender a 400 também e ter que comprar a minha matéria-prima a 500. Você não concorda comigo? É verdade. Perfeitamente, porque não adianta a gente querer... Eu preciso que aconteça, mas se eu não tiver um planejamento e não tiver ação... Porque se você tiver um planejamento também e não tiver ação, né, Anderson, não resolve muita coisa. Não resolve. Você pode planejar, falar, não, aqui você tem que fazer isso, mas você não faz. Bonitinho, né? Bonitinho, então acontece. E o que eu imagino aprendeu no caminho de uns anos para cá? Você vende lá na alta os animais, põe o dinheiro no bolso, reinveste em outra coisa, porque a gente não aprendeu só a mexer com pecuária, a gente aprendeu a ser empreendedor de outras coisas também. Boa. Então você vende na alta... Perfeita colocação. Repete, vocês são empreendedores, né? Em outras áreas. Porque assim, por exemplo, eu vou lá vou vender o gado na alta.
peguei, ganhei muito dinheiro, beleza. Então não adianta eu comprar, pagar a aula, então vai ficar elas por elas. Então, o que a gente faz? A gente vende na alta, põe dinheiro no bolso, reinveste em outro negócio. Quando voltar o ciclo de baixo, a gente entra na pecuária de novo. A gente está tentando buscar sempre ganhar em todos os lados. Não atingir o máximo, porque atingir o máximo, às vezes você não consegue. Mas assim, você sempre está acertando. Ficar na média, né? Ficar na média. Então, assim, busca, pega o dinheiro, vende na alta, vai para outro negócio. E aí depois, ganha dinheiro no outro negócio, volta para a pecuária quando ela estiver na baixa. Incrível. Perfeito. Uma lição aqui de gestão e planejamento, né? Eu acredito que assim, ao invés de ficar olhando única e exclusivamente preço, tem que se preocupar com a margem, né? Com o custo, com a margem, com o lucro e sempre fazendo uma média aí, como vocês bem disseram. Bom, o negócio a gente já entendeu aqui, né? Então, o casal pecuária, que saiu de 37 para 2 mil cabeças em 8 anos. Mas e como que foi essa virada digital, né? Vamos falar agora sobre isso, mostrando a realidade do campo. Foi quando vocês colocaram a cara de vocês aí nas redes sociais. E eu quero saber quando que foi isso. Quando vocês decidiram começar a compartilhar a rotina da fazenda nas redes sociais. Olha só, por sinal, assim, eu encontrei vocês por acaso, porque como a gente trabalha com agro, então automaticamente vai surgindo muita coisa voltada para o agronegócio. Sim, pro é agronegócio. E quando eu vi o primeiro vídeo de vocês, eu fiquei encantada com a dinâmica, com o laboral mesmo, com o dia a dia. É incrível. E aí a gente entrou em contato por conta disso. Foi em 2023. No final de 2022, eu estava assistindo uns vídeos, né? E eu me deu aquele sentimento, senão a gente pode fazer mais. E sempre dentro de mim eu tinha uma pergunta, né? Eu acho que essa pergunta muitas pessoas às vezes têm, né? O que eu estou fazendo nesse mundo, né? O que eu posso contribuir? Qual que é a contribuição que eu posso deixar? O que eu posso fazer? Eu tinha muito isso dentro de mim. Eu queria saber essa resposta. E eu pensava numa coisa, pensava em outra, e nada assim falava, é isso. Tentava um negócio, tentava outro, mas a resposta não tinha vindo aí. E aí eu pensei, vamos para a assistindo um pessoal lá que é da internet, né, que já está muito voltada para isso, eu falei, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa aqui. E aí eu pensei, falo sobre contabilidade, que é algo que eu tenho expertise, falo sobre relacionamento, o que eu vou falar? E até que veio um insight, falou, por que não da pecuária? Por que não contar a nossa história, que é uma história de sucesso? Eu entendo que é uma história de sucesso. Por que não ensinar outras pessoas a fazer o que a gente faz? Então a gente começou ali mostrando o dia a dia na pecuária, em 2023 mesmo, tem 2 anos que a gente está dentro do digital. E isso começou a dar muito certo. As pessoas começaram a chegar para nós e perguntar o que a gente fazia, como que a gente fazia. No início, a gente ainda não tinha curso, não tinha nada. E por demanda, a gente criou o nosso curso de Recria Engorda. Porque muitas pessoas começaram a perguntar, vocês ensinam, vocês dão palestra, o que vocês podem fazer pela gente? A gente falou, a gente ensina, aí criamos o curso. Aí começou a vir outra demanda. Vocês têm mentoria? A gente queria um acompanhamento mais de perto, queríamos que você viesse aqui na fazenda, fazer um raio-x daqui, verificar o que pode melhorar. A gente fazemos, aí a gente começou a viajar pelo Brasil, fazendo visita técnica e palestrando. E depois ainda apareceu, e como vocês controlam os negócios de vocês aí? Vocês têm um sistema? Eu falei, não, a gente sempre fez tudo por planilhas aqui. Então falei, vou criar um combo de planilhas, que são as mesmas que a gente utiliza para fazer os nossos processos aqui de planejamento, de gestão e cuidado financeiro, e vou disponibilizar. E assim foi, esses 2 anos, a nossa trajetória, né? Como dizem, curta, fazendo uma longa história curta, foi isso aí que a gente fez. Ô, Daris, deixa eu te contar uma aqui, isso é bem interessante. Você imagina um menino que não fala nada, nem na rádio. Imagino, eu tô imaginando esse menino. Você imagina? Aí a Dina, vamos mexer com a internet. Eu falei, Dina, você se vira, eu não vou mexer com a internet, não. Eu não vou mexer com isso aí, não. Se você quiser, você se vira. Se você quiser mexer com isso aí, eu não vou falar nada. Não vou mexer com esse trem, não. Mas assim, igual a gente falou lá atrás, né? Eu, por não gostar muito de aparecer nas câmeras, né? Como a gente é empreendedor, a gente tem vontade de trabalhar, a gente tem vontade de ensinar, eu fui e me adaptei atrás das câmeras. Eu falei, por que, igual eu falo, por que fazendeiros grandes ganham muito dinheiro na pecuária? Por que eu não posso ganhar? E por que eu não... Muita gente fala em frente a uma câmera, por que eu não posso falar?
Então, assim, aí a internet ela é um outro braço do nosso negócio. Aham. Tá? Então, assim, hoje eu estou com dedicação, não tenho medo de falar mais atrás de câmera, eu gosto de fazer palestra, você pode ver que eu estou fazendo muito vídeo agora, eu estou melhorando as minhas falas, então assim, a internet, ela vem para ajudar também. A gente se desenvolver, sabe? A gente também melhorar como pessoa. Eu não era muito diferente do Anderson, não. No início, quando eu falo nas reuniões da empresa, se eu pudesse esconder embaixo da mesa para ninguém me ver e me chamar para responder qualquer coisa, eu escondia. Eu não gostava, eu não tinha coragem. Mas eram os medos de julgamento, né? Eu fui me libertando dessas coisas e foi ficando mais fácil. Eu falo, falar em frente às câmeras, falar é igual andar de bicicleta ou igual dirigir. Só fazendo é que você treina e melhora. Não tem outro jeito. É o que a gente falou anteriormente, a constância, né? E Anderson, é bem interessante porque você disse que era muito tímido, você não gostava de aparecer. Hoje você faz, porque são ossos do ofício, inclusive. Também é um outro braço que vocês ganham dinheiro com isso. Mas fala pra gente, como é que são esses cursos de recria e engorda, de mentorias e palestras? Como é que vocês fazem essa dinâmica com as pessoas que querem, que precisam desse trabalho que vocês prestam? Então, o trabalho nosso é assim, eu converso muito com a Gina sobre isso. A gente não usou papel, a gente não pesquisou nada para montar um curso. O que é o curso nosso, que é a Recria e Engorda, né? Que a gente faz aqui de 10 a 12, 13 meses, que a gente compra o animal e vende ele pro frigorífico, né? E a gente não usou papel, a gente montou um curso, o que a gente aprendeu mesmo, porque a gente fala que a gente ensina as coisas da realidade da fazenda. A gente não busca pegar um papel, você pôr aqui no papel vai fazer isso. A gente aprendeu no dia a dia como é que engorda um animal. Em menos tempo. Em menos tempo. Isso é aprendizagem mesmo de fazenda. Então, esse conhecimento, esse curso, ele é desenvolvido assim, mais para iniciante mesmo, para pessoas que tenham dificuldade. Porque como a gente já passou por isso, a gente corta os caminhos e ensina eles para ver se consegue diminuir o tempo, que a gente demorou 8 anos, um pouquinho mais. Eu quero ver se trago para eles para 5 anos, 4 anos. Tem gente com 3 anos já está crescendo bem já. Então esse curso, ele é um curso assim, desenvolvido mesmo assim, dentro da fazenda, sem papel, sem nada. Isso é o dia a dia verdadeiro da pecuária. E por que a gente ensina a pecuária dessa forma? Porque a gente vive a pecuária. A gente não ensina nada do que a gente não faz. Porque tem muita gente que ensina, só que não vive aquele negócio. Aí eu ensino a mexer com gado, mas eu não tenho fazenda. Eu ensino a vender boi na bolsa, mas eu não tenho boi. Então o curso nosso é criado, na nossa experiência dentro da nossa fazenda. Se eu vendo um gado frigorífico hoje, eu mostro o resultado. Se eu compro um sal, porque eu sei do resultado dele, não é só no papel. Então, e aí a mentoria é tudo que eu te falei, só que eu atendendo a pessoa todos os dias. É personalizado. Então a pessoa, vamos fazer o planejamento isso. Eu quero vender um gado. Posso vender hoje, Anderson? Não posso. Ele já me liga, eu já atendo ele na hora. Ô, Anderson, posso comprar mais gado agora? Pode. Ô, Anderson, eu preciso que você me fala como que divide os pastos. Eu vou lá e faço para ele. Então é personalizado. As planilhas, assim, o combo de planilhas é Deus da entrada dos animais ali, do protocolo de entrada, do planejamento, que é uma coisa muito importante no nosso negócio. Se tem coisas muito importantes na pecuária, planejamento e manejo. Você fez isso aí, você está com 80% no dinheiro no bolso. Tá? Isso é interessante. E as planilhas, pega uma planilha do começo da operação, de quando eu compro a bezerra, e ela vai até no final. Tem a planilha para calcular. Eu saber quantas cabeças eu tenho. O que eu custo o meu funcionário? O meu funcionário me custa 3 mil. Quantas cabeças eu tenho? Vai me custar X reais por animal. Então, o que custa a minha diária? Depois que você tem esses dados nas mãos, você fala, não, se a arroba tiver 280, eu posso vender que eu vou ter lucro. Eu não vou ficar esperando o mercado me falar se eu vou ter lucro ou não. Então, assim, é tudo um planejamento que nós aprendemos de acordo com a experiência. Uma coisa importante, a gente ensina o que a gente vive, tá? É o dia a dia da fazenda. Com o sistema antigo, tem umas coisas que a base é o pasto,
Mas tem as tecnologias que é o rotacionado, que é um sal diferente, com uma tecnologia nova, tá? Tem um projeto de você fazer um travamento do seu preço final. Então, é tudo nessa baliza, vivendo dentro da fazenda. Perfeito. Ó, a informação, Dares, ela tá disponível, né? E quem quiser começar, vai ter essa informação disponível na internet. Só que aí você vai testar vários caminhos e vai quebrar a cara. O legal do Anderson e da Dina é que eles tiveram e têm a pele em jogo. Durante esse período todo que eles estão na profissão, eles erraram e aprenderam muito. E eles empacotaram e fizeram assim, olha, isso aqui deu certo conosco. Vamos tentar adaptar aqui para sua realidade? E aí eles personalizam isso. Então, com isso, a pessoa compra tempo e economiza uma baita grana. Porque em vez dela ficar tentando e errando, então ela já tem um caminho que é direcionado e já personalizado ali, assim como o Anderson falou. Faz sentido, né, Anderson? É mais ou menos isso, né? Eu acho que em todo negócio, né? Você encurta o caminho para as pessoas, né? Eu vejo que hoje ainda tem muitas coisas erradas ainda na pecuária, né? Que muita gente acredita. Então, você só encurtar o caminho. Se eu comprei aquela bezerra ali e não deu certo, foi por isso. Então, eu vou falar pro próximo. Não compra aquela bezerra, não faz assim porque não vai dar certo. Faz assim que você vai atingir seu objetivo. Legal, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta para dar continuidade a esse papo, portanto fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é da CLT ao campo, a jornada do casal pecuária que conquistou a liberdade e o sucesso. Nossos convidados diretamente do Mato Grosso do Sul, Dinair e Anderson, o casal da pecuária. Dares, antes da gente dar continuidade, temos mais uma participação, né? Temos sim, Hugo. Hoje, a psicóloga Jaxele Gouveia, ela fala sobre um assunto fundamental. Ela fala sobre saúde mental no agronegócio. Oi, gente, sou Jaxele Gouveia da Salos Recursos Humanos e hoje o nosso assunto é nada mais, nada menos do que a saúde mental no agro. Nós já temos um recorde nada favorável, somos o país mais ansioso do mundo e ficamos entre os primeiros também quando se trata do quesito depressão. E essas doenças emocionais estão, infelizmente, mais presentes do que nunca. Ao olharmos ao nosso redor, com certeza temos um caso de alguém conhecido, próximo, que já passou ou está passando alguma situação semelhante. Hoje eu venho aqui alertar da importância de olharmos para a saúde dentro do nosso setor, que é o agro. Um setor que vive momentos de fortes pressões variáveis que o produtor não tem controle. Mesmo ele tendo uma boa gestão e bons processos, ele não vai conseguir controlar nossa maior riqueza, que é a natureza. Ele não consegue controlar a economia, que altera o resultado inteiro, né, da safra ou da safrinha. E mesmo diante de cenários de recordes como esse, nós ainda temos uma grande barreira, que é a busca do tratamento, né? Imagina quando a gente fala de um cuidado preventivo. Se na busca do tratamento já é delicado, a prevenção então nem se fala. E eu afirmo para você que a sua saúde mental deve ser cuidada com muita atenção. Por quê, Jaque? Porque isso vai refletir em vários fatores, como, por exemplo, seus resultados financeiros, os seus relacionamentos, a sua saúde física, seu sono, sua qualidade de vida e no geral, né? Esse é um dos assuntos mais sérios, gente, precisa ser colocado na sua pauta. E como que a gente pode cuidar? Autoconhecimento, primeiro lugar, precisa ter autoconhecimento. Terapias, seja como psicólogo, seja um terapeuta holístico, seja um psicanalista. Outros, técnicas de respiração, yoga, atividade física, contato com a natureza, presença, autocuidado, momentos com você mesmo, fazendo o que você gosta. São algumas dicas que você pode começar aí já de imediato para cuidar da sua saúde mental. Não espera o alarme acontecer, a prevenção sempre é o melhor caminho. Eu desejo um forte abraço para vocês. Se precisarem, conte conosco.
Jaxele, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e até uma outra oportunidade aqui no Boa Tarde Produtor. É isso, Jaxele, sempre contribuindo muito aqui com essa edição do Boa Tarde Produtor, viu? Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre o futuro, né, Darius? Vamos falar sobre o futuro, a expansão, a inovação e o legado. Porque vocês já construíram aí uma história, uma trajetória, né? Mas vamos saber agora qual que é a visão daqui para frente. Quais são os próximos passos e projetos de expansão aí para o Casal Pecuária? Com relação à atividade pecuária, o nosso projeto agora é continuar otimizando, né, o que a gente faz. Se for possível, ainda reduzir mais ainda esse tempo aí que a gente já faz em um curto tempo, considerando o tempo médio de criação dos outros produtores, né? A gente já reduziu isso aí no mínimo em 8 meses. E também com relação à lotação, essa parte de intensificação, continuar, nosso propósito é fazer com que os pecuaristas entendam que se continuarem fazendo da forma que sempre fizeram, eles não vão estar na pecuária nos próximos anos, porque tem muita agricultura aí tomando os espaços da pecuária. Então, nosso propósito é fazer com que as pessoas realmente entendam e aprendam esse processo de intensificação. Então, é levar cada vez mais para mais pessoas esse modelo de negócio e sempre trazendo novas inovações, novas tecnologias para que isso se concretize. Então, esse é um dos nossos propósitos. E o mundo, você pode observar uma coisa, Darius, o mundo, ele muda muito, você vê muito economicamente vai acontecendo muito, então os custos da produção, eles vão aumentar mesmo. Então, se o pecuarista, o agricultor não intensificar dentro daquela área pequena que ele tem, ele não vai conseguir competir com os grandes. Aí ele vai sair fora. E isso é futuro. Então, assim, se tem uma cana aumentando, se tem soja aumentando, se tem eucalipto aumentando, se tem seringa aumentando, se tem laranja aumentando, a pecuária vai diminuir. Então, o pessoal da pecuária tem que observar isso. Só que eles têm hora que eles não abrem a mente de olhar lá para frente o que acontece no futuro. Veja economicamente o que acontece no mundo. Olha, então, pode falar. O que acontece? Então, quando ele passar a entender que um ciclo que demora aí normal no Brasil, 24 meses, 30 meses, a gente vende com 12 meses e a gente está querendo baixar esse ciclo da pecuária nossa aí para 9 meses já. A gente já está desenvolvendo aí o projeto para diminuir para 9 meses. Para vocês sabendo que o seu custo da produção vai ser alto, que a disputa entre terras vai ser alta, você tem que encurtar o tempo, você gastar menos no período. Até que o produtor tem que entender isso. Só que o que acontece com as pessoas? Eu falo e eu vejo. Eles não olham na frente, no futuro, que é a pauta do nosso tema agora. Porque quando você olha para o futuro lá, você consegue enxergar algumas coisas perto do que vai acontecer. Não é que você vai adivinhar, mas os sinais estão aí, né? Eu estou te falando, a arroba, teoricamente, ela vai para R$400. Se for olhar gráfico, isso. Talvez ela não vai a 400, mas ela vai a 380. Você está preparado para isso? Isso é o futuro. E se você está preparado para isso, você tem que fazer um custo da produção menor para você tentar ganhar lá na frente também. Olha só. Assim, é olhar, por exemplo, eu hoje, dentro da fazenda, o meu negócio roda 100%. Planejamento, tá tudo planejado, na ponta tá do lápis, tudo certinho. O que eu estudo muito hoje? Mercado futuro. O que está acontecendo na China? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Por que a China está diminuindo a compra de carne? Por que ela vai aumentar talvez no ano que vem lá, nasce com mais gente? O que está acontecendo lá? É coisa diferente. Então você tem que buscar lá. Por que o adubo está caro? Está acontecendo guerra lá de fora? Então, assim, tem que olhar no macro, no micro, lá na frente. Porque eu falo para a Tina, você pedir, você pede todo dia para Deus, ele vai mandar. Então analisa lá na frente também, onde que ele mandar, você está preparado. Se lá na frente, você sabendo que vai diminuir a quantidade de gado, que vai diminuir pelas outras culturas, a quantidade diária, o que você tem que fazer para você não sair da pecuária? Você tem que intensificar a sua área, tentar trazer o custo mais barato e trazer o tempo mais curto. Aí você vai estar dentro do jogo. Se você não fizer isso, você está fora do jogo. E isso em qualquer tipo de negócio. Olha, perfeita a sua colocação, Anderson. Quando você fala de geopolítica, é necessário que a gente entenda
para que a gente consiga planejar alguma coisa para o futuro. Isso é fato, né? Porque a gente tá enxergando claramente que o Brasil hoje, ele exporta tudo e exporta muito, e exportamos muito bem também. Sim. Mas a gente tem um mercado interno também que ele é bem aquecido, né? Graças a Deus por isso. Mas como é que vocês, essa questão geopolítica, né? Como é que vocês estão enxergando essas mudanças no agronegócio e também no mercado da pecuária? Como é que vocês estudam isso e passa isso para as pessoas que compram os cursos de vocês, que acompanham vocês no dia a dia? A gente sempre busca trazer assim, um olhar, não é só otimista, a gente gosta de apresentar um cenário realista. Uhum. Você também não pode ser emocionado, né? Não é porque a arroba agora está com sinais de que vai a 400 que você vai sair feito doido, pagando aí 450 e 500 reais em preço de arroba de gado. Então, você tem que buscar fazer boas compras. Então, a gente tenta orientar as pessoas para que elas não sejam só esses emocionados, que elas tenham o pé no chão. Porque não adianta elas entrarem com toda a força, porque agora está em alta, porque no momento que elas forem vender, pode ser que já não esteja. E aí elas vão falar que tomaram um prejuízo muito grande e que vão sair da pecuária. São os pecuaristas da modinha. Então, a gente busca o tempo todo estar mostrando para eles o que está acontecendo no mundo. A gente sempre fala disso, que é a hora de comprar, é a hora de recuar, é a hora de segurar. E principalmente os nossos alunos, os nossos mentorados, a gente tem grupos, a gente está sempre mostrando no mercado o que está acontecendo, para que eles fiquem atentos, para que eles observem e aprendam como fazer esses tipos de análise, para não ficar no escuro, não fazer negócio aí sem saber seus números. E quando a gente fala em cuidar da fazenda como se fosse uma empresa, a gente leva isso ao pé da letra, para que eles se preocupem realmente com o seu custo de produção, com o seu ganho de diário de peso. Porque não adianta eu produzir aí um GMD de 1 kg e estar gastando R$4 para produzir isso aí por dia. Então, às vezes, a conta não vai fechar. E a gente e quando o milho começa a subir muito, ou quando tem muitas alterações aí no mercado, isso vai afetar diretamente eles. Então, às vezes, é hora deles recuarem, terem uma nova situação ali para eles mudarem o formato que eles estão trabalhando, mas que continue sendo rentável. Mas eles não precisam continuar no mesmo modelo. Existem outras possibilidades. E existem outras estratégias. A gente mudou nossas estratégias aqui no final do ano, a gente foi com o Boitel. Porque a gente precisava, naquele momento, encontrar uma outra forma de fazer o que a gente estava fazendo e melhorar. Então, a gente encontrou no Boitel essa alternativa, deu muito certo, tanto é que a gente expandiu e começou a ensinar sobre isso também. Vou te falar uma coisa. O pessoal, eles falam muito em exportação, mas no mercado interno que dita o ritmo do negócio no Brasil. E eles falam, tá exportando. Tá exportando, aumentou a exportação 30%, 70% a carne fica dentro do mercado Interno. E o que você tem que olhar dentro do mercado interno? Você tem que olhar as épocas de consumo. As épocas de consumo, época de festa, final de ano, mês de mês. Por que eu vou vender o boi gordo em janeiro, sendo que em janeiro tem muita conta para pagar, IPVA, IPTU? Tá vendo que o negócio é só planejar e olhar na frente? Por que eu vou vender o boi gordo na quaresma? Porque eu sei que na quaresma não consome carne, vou deixar para vender. Entrada de seca, é maio, não tá seca no Rio, começou a secar no Rio Verde. Por que eu vou deixar o boi para vender nessa época? Então, assim, final de ano, é época boa de vender, porque vai ter muita festa, vai ter consumo de carne. Isso é olhar no futuro, olha lá na frente e analisa. Que todo mundo hoje, eles ficam pensando, nossa, a China tá comprando, Estados Unidos, importação e exportação. E é só que eles não estão lembrando que dito o ritmo do mercado é o consumo interno. Se o consumo interno vai bem, a carne vai subir. Precisa que o consumo interno vai bem. Então você tem que pegar 13º, o cara vai receber 13º, ele vai ter um dinheiro nos meses para gastar, para fazer um churrasco. Então esse é olhar a parte do futuro também, isso aí. É analisar esses detalhezinhos. Detalhe é pouco, mas se você acertar, se eu acertava 10% nisso, se eu melhorar isso para 20%, eu vou estar ganhando em todas as cadeirinhas da pecuária. Aí não vai ter a reclamação. E como o Anderson falou, se 70% do que dita o ritmo e se da nossa carne fica aqui no mercado interno, o que adianta eu ficar olhando só a exportação? Lá representa 30%. Não é que eu não tenha que olhar, mas o mercado interno é onde que vai demandar.
Então, se aqui cai a demanda, consequentemente, vai refletir lá nos preços no mercado. Olha, agora eu tenho um segredo para contar para vocês. Na verdade, é uma dica. Olha, o segredo para uma lavoura saudável e produtiva está no calcário utilizado no preparo do solo. Ele, além de ser uma excelente fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o pH do solo para que a planta possa conseguir absorver os nutrientes disponíveis no solo e assim atingir a maior produtividade possível. A Serra Fértil oferece o calcário mais solúvel, calcítico ou dolomítico, disponibilizando para a lavoura mais cálcio e magnésio, além de outros nutrientes também essenciais para ela. Entre em contato com a Montical, representante Serra Fértil, pelo telefone 64 98406-1220, anote aí, 649-8406-1220 e confira as vantagens do nosso calcário. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta com o último bloco dessa edição do Boa Tarde Produtor, então fique conosco. Estamos de volta para o último bloco dessa edição aqui do Boa Tarde Produtor. Para você que está acompanhando a gente aí, o papo está super agradável, repleto de muita informação relevante para você, mas tudo que é bom dura pouco, né? E aqui a gente nem viu passar o tempo, né, Dares? Exatamente. Uma aula, né, de pequenos detalhes que fazem toda a diferença para qualquer negócio. Exatamente. São os detalhes que dão o resultado, tá? Então nós estamos falando aqui da CLT ao Campo, a jornada do casal pecuária que conquistou a liberdade e o sucesso com Dinair e Anderson, propriamente dito e popularmente conhecido aí nas redes sociais como o Casal da Pecuária. Dares, vamos repercutir nossa última participação dessa edição. Vamos sim, Hugo. Ela também é uma grande pecuarista da nossa região, é médica veterinária. Hoje, a Karin Vandenbroek, ela vai falar sobre gestão de pessoas, isso mesmo. Porque quando a gente pensa em pecuária, a gente pensa em produtividade, a gente pensa em genética, a gente pensa em nutrição, tecnologia, tudo isso faz parte. Mas também saber lidar com pessoas faz toda a diferença no campo. Karin Vandenbroek, é com você. Olá, eu sou a Karin Vandenbroek, gestora do setor pecuário da Fazenda Tropical, e hoje, aqui, no Boa Tarde Produtor, vamos falar sobre bem-estar animal. Lucro e qualidade andam juntos. O bem-estar animal na pecuária não é apenas uma questão ética, mas uma estratégia essencial para aumentar a produtividade e garantir carne de qualidade. Estudos mostram que um manejo inadequado pode causar até 50% de perdas de carcaça no frigorífico. O estresse impacta diretamente o desempenho dos animais, reduzindo o ganho de peso e afetando a conversão alimentar. Mas o que pode ser feito na prática? O manejo correto faz toda a diferença. Evitar gritos, choques e correria nos currais. Utilizar corredores bem planejados para o deslocamento dos animais e garantir sombra e água limpa são medidas simples que trazem grandes resultados. Pequenos ajustes também contam. Um bebedouro bem posicionado, um curral com piso adequado para evitar quedas e um manejo tranquilo reduzem significativamente o nível de estresse. A ciência comprova, animais bem manejados podem apresentar até 15% de melhoria no desempenho produtivo. Além disso, menos estresse significa uma imunidade mais forte, reduzindo a incidência de doenças e a necessidade de tratamentos veterinários. Outro ponto fundamental é que o bem-estar animal também melhora a qualidade de vida dos funcionários. Ambientes mais organizados e seguros reduzem riscos de acidentes e tornam o trabalho no campo mais produtivo e menos desgastante. Equipes que trabalham em fazendas com manejo racional dos animais relatam mais segurança, menos cansaço e mais engajamento. Portanto, investir no bem-estar animal não é custo, é estratégia. Um gado mais tranquilo ganha mais peso, consome melhor e traz mais lucro para o pecuarista. E o mercado já percebeu isso. Frigoríficos e consumidores valorizam cada vez mais carne de qualidade, vinda de sistemas produtivos que respeitam os animais e as pessoas que trabalham com eles. Aqui é a Karin Vandenbroek, no Boa Tarde Produtor. Karin, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima vez aqui no Boa Tarde Produtor. E seja sempre muito bem-vinda, minha amiga. Com certeza. Karin, microfone sempre aberto aqui para você na Rio Verde FM, no Boa Tarde Produtor.
Bom, e de fato, agora chegando na reta final desse bate-papo, eu quero deixar os microfones aqui da Rio Verde FM, do Boa Tarde Produtor, abertos para que você, Ednair, você, Anderson, possam dar as considerações finais, a mensagem final que você quer levar para a audiência extremamente qualificada aqui do nosso programa. Qual é? Bom, primeiro passo que a gente sempre fala, né? Se você quer se tornar realmente um pecuarista, busca conhecimento. Não entra no escuro, não entra no achismo, não entra porque os outros estão falando isso ou aquilo. Primeiro passo, tenha clareza. Segundo passo, né? Você busca conhecimento. Segundo passo, tenha muita clareza do que você vai fazer. Estabelece ali exatamente o que você está pensando em criar. Você vai entrar para uma recria engorda, é de fêmea, é de macho? E mantenha o foco, não fique se desviando e pulando para lá e para cá. Um dia mexe com uma coisa, um dia amanhã. Ah, será que é vaca parida que está dando agora? Eu vou lá para vaca parida. Ah, será que é engordar boi? Ah, será que é confinamento? Se é tipo, o que está acontecendo? Você começa a migrar para lá e para cá. Isso vai te levar para vários negócios que não vai te trazer o retorno que você deseja. Então, planeje, tenha foco, tenha muita clareza. E assim, o Casal da Pecuária atende vocês o tempo todo, tanto na internet quanto no WhatsApp. O que vocês precisarem do Casal da Pecuária, podem mandar mensagem. Às vezes a gente pode até demorar um pouquinho para atender, porque tem muita demanda. Mas a gente está ali porque o nosso objetivo inicial dentro da atividade, dentro da internet, é contribuição. E o que a gente puder contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, a gente vai contribuir. E não desistam, não desanimem por conta de, às vezes, alguma coisa que estiver acontecendo e deu errado hoje. Você está apenas sendo treinado. Isso não quer dizer que é o fim. É apenas um próximo passo e que você precisa corrigir alguma coisa aí da sua rota. Sabe uma coisa muito importante que eu vejo, não vou falar só da pecuária não, aqui no final. Eu converso muito com a Dini. Não reclame de nada. Se você não reclamar de nada, sempre olhar para frente, seus negócios vão dar certo. O que passou, vai para frente. O que você fez ali que deu errado, melhore aquilo, melhore, porque tudo tem um jeito. Eu aprendi na vida que tudo tem um jeito, independente de qualquer tipo de negócio. Sempre tem um jeito. Deu errado, vê o que aconteceu para você não fazer de noite, ou não fazer de novo. Então, assim, estamos aqui para ajudar, para contribuir de verdade, né? O que a gente leva mesmo de experiência, é o que a gente vive na fazenda, a gente tem a fazenda, a gente mostra, a gente não está inventando nada, a fazenda está aqui para todos que quiserem conhecê-los. Então, assim, muita dedicação, planejamento e vamos para cima que vai dar certo. Então a gente agradece demais aí o tempo que vocês dedicaram para estar aqui conosco, né? A Dina, ao Anderson, o Casal da Pecuária, e nós vamos agradecer e nos despedir, né, Dares? Vamos sim, Hugo. Anderson, estou muito feliz com as suas palavras finais. Olha só, você começa dizendo o seguinte: sem reclamação. E eu penso que ser positivo ou enxergar a situação de uma maneira diferente, uma adversidade de maneira diferente faz toda a diferença, sim. A gente precisa focar na solução, porque o problema existe, né? Fica a reflexão, né? Vamos reclamar menos e produzir mais, digamos Olha assim. Aí, frase impactante. Isso aí. Vou postar. Faz todo sentido, né? Faz. Muito obrigada a vocês por participarem conosco, por dedicar esse tempo, né, ao Boa Tarde Produtor, a quem está nos acompanhando. Com certeza, mais pessoas vão acompanhar vocês, né, o Casal da Pecuária, e terão muitas dúvidas para vocês esclarecerem. A você de casa que nos acompanha na frequência 100.9 ou pelos nossos aplicativos também, muito obrigada. O Boa Tarde Produtor, ele é feito com muito carinho, com muito cuidado. Para você que nos acompanha. João Pedro, muito obrigada por hoje, né, por essa transmissão. Hugo Ataíde, meu parceiro, muito obrigada por hoje e até amanhã. Olha isso, então reforçar nosso agradecimento aqui aos nossos convidados de hoje, ao JP que nos auxiliou aqui na reta final do programa, a você, Dares, minha parceira diária, mais um agradecimento especial à nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com o seu tempo, nos honra com a sua confiança, com a sua credibilidade diária aqui no Boa Tarde Produtor, na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui. Mas a gente se vê na próxima edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!